Cumprimento a amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, né? Hoje eu me encontro aqui na casa do meu pastor, né? Meditando em Jeremias capítulo 18, que vai nos falar, né? Sobre o vaso do oleiro. A palavra do Senhor nos diz, né? Que existem diversos vasos, né? Há vaso de prata, há vaso de ouro, há vaso de cristal, há vaso, né, de barro, diversos tipos de vasos. Quais vasos que eu e você somos, né? Porque o Senhor, Ele depositou, né, a sua preciosidade, que é a sua santa e preciosa presença, nada mais, nada menos no vaso de barro, em que eu e você devemos ser vaso de barro. Há vaso de ouro, há vaso de prata, né? Pessoas quais têm buscado diversas coisas, diversas situações que muitas das vezes pode lhe causar alegria momentânea. E sem falar, né, que sem a presença do Senhor nós não somos nada. Há pessoas que desejam conquistar o mundo, mas acaba perdendo a própria salvação. E a palavra do Senhor vai nos dizer, em Jeremias 18, o seguinte: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desça a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós devemos ter em mente que nós somos o vaso e Deus, nosso Senhor, é o oleiro. Nós somos aluno e Deus é o nosso professor. A gente vê, né, que o próprio Senhor disse para o profeta se levantar. Se o Senhor disse para o profeta Jeremias se levantar, automaticamente, provavelmente ele estava quase dormindo, né? Ele estava sentado, ele estava deitado espiritualmente. Porque a gente vê nos nossos dias quantas pessoas, né, se acomodaram, quantas pessoas se estacionaram, quantas pessoas, né, se encontram dormente. E o Senhor tem alertado a sua noiva, tem alertado a sua igreja para a gente se manter vigilante, porque a partir do momento que a gente não vigia, nós estamos dormindo. Eu estava refletindo hoje de manhã, indo ao médico, né, que eu gostava, eu era uma pessoa que era apaixonada por filmes de terror. E tem aqueles filmes de zumbis, né? Quando eu conheci quando eu comecei a conhecer a palavra do Senhor e eu comecei a analisar as partes dos nossos pecados, eu cheguei à conclusão que quando Deus olha para a terra, Deus vê exatamente a gente como mortos por causa dos nossos pecados. A palavra do Senhor nos diz, né, que nada nos separa do amor do Senhor, né? Mas os meus pecados, sim. Não que Deus saia de perto de nós, mas nós mesmos vamos se afastando do Senhor. Porque o nosso pecado chega a feder. E ao mesmo tempo, o pecado,
né? Decisões erradas, as nossas decisões pecaminosas faz com que nós mesmos passamos a tomar rumos bem distante do Senhor. E quando a gente começamos a pecar, a gente vai, né, se degradando ali. Muitas pessoas falam de usuários de droga, né? Principalmente agora essa droga, conhecida como piripaque do Chaves, né? Que a pessoa ela fuma lá e ela fica num estado totalmente deplorável. Tem reações assim que fora do comum, né? Conhecida como zumbis ali, droga zumbi, que é a K9, uma delas, né? E as pessoas falam dessas pessoas. Só que no mundo espiritual, os seres humanos, os nossos irmãos, e se a gente não tomar cuidado, nós mesmos na casa, que estamos na casa do Senhor, se encontramos da mesma maneira. Porque há uma palavra que o Senhor me chama muita atenção, né? Que o Senhor, lá em João capítulo 4, que o Senhor está à procura de verdadeiro adorador. Isso quer dizer, o Senhor não está à procura de pessoas que estão dentro da casa do Senhor. O Senhor não está à procura de pregadores, o Senhor não está à procura de levitas, pessoas que têm uma voz lindíssima. O Senhor está à procura de verdadeiro adorador. O adorador, ele é obediente. O adorador, ele faz de tudo para agradar ao seu Senhor. O adorador, ele renuncia o próprio eu para executar exatamente o que o seu Senhor, que no caso Deus, né, tem lhe proposto ali. Muitos são chamados, poucos são, né, os escolhidos ali para levar a boas novas, né, ao mundo aí. Só que a gente estamos numa grande dificuldade espiritual, porque até os escolhidos, né, nós escolhidos, muitas das vezes a gente não queremos fazer aquilo que Deus nos propõe, porque quando o Senhor manda a gente fazer algo, Ele se responsabiliza. Que nem ontem eu estava falando no vídeo que muitas das vezes o Senhor manda a gente falar e a gente não fala. Manda a gente fazer algo e a gente não faz. Pelo contrário, a gente acaba falando ou fazendo na hora que não é para ser feito. Fazemos tudo ao contrário. E nem por isso que o amor do Senhor, né, se afastou de nós. Só que cada atitude minha, né, de desprezo, porque quando eu não obedeço a Deus, eu estou desprezando a sua vontade. Eu desprezando a sua vontade, eu vou dando legalidades, abrindo brechas na minha vida para que Satanás faça o que ele quer na minha vida. Muitas das vezes a gente, né, pede uma certa benção. Vamos, exemplo, um trabalho. Aí o Senhor abre a porta do trabalho. Ou eu acabo não indo de encontro com aquilo que eu orei, né? Ou até mesmo vou trabalhar, só que acabo esquecendo do Senhor. Aí muitos de nós temos até aquela que eu acho incorreta. Ah, Deus deu, Deus tira. Não, Deus não precisa tirar nada, meu querido. Não precisa nada, porque já existe uma lei estabelecida pelo Senhor. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E de uma certa forma, o próprio Satanás, ele espera uma brechinha minha e sua. Ontem eu estava falando desse pequeno material aqui, né? É algo de ferramenta. Pelo que eu estou vendo aqui, é de ferramenta, né? Que eu andando na rua, indo para casa, para o CTA ontem, né? Isso aqui espetou meu pé. Aí eu vindo hoje de manhã para casa, o senhor me falava assim, quantos o Senhor tem chamado, quantos o Senhor tem enchido ali, derramado azeite, né? Tem enchido a vidas espirituais de muitas pessoas. Só que, assim como o Senhor tem enchido por causa disso aqui, tem se perdido tudo. Todo aquele azeite que você recebe na casa do Senhor, toda aquela unção
que você recebe no monte, nas orações, por causa disso daqui. Marcos, o que isso aqui representa? O que tem a ver isso aqui só porque você furou seu pé ontem? Não, eu estava falando sobre sentimentos, coisas pequeninas, né? Não são coisas grandes que nos afastam do Senhor. Não são exatamente a prostituição em si. Não são exatamente a droga, né? Em si, a cachaça em si. Porque a queda, na realidade, ela veio anterior. Você começa a planejar, você começa, né, a imaginar fazendo tais coisas até o ponto que ela desce pro coração e a gente passa a executar aquilo que nós fomos trabalhando dentro de nós mesmos, porque a guerra começa na nossa mente. O pensamento não tem como você filtrar, mas tem como a gente repreender. E cada pensamento nosso, muitas das vezes, né, Satanás, ele é um ser que ele vai jogando os seus dados inflamados nas nossas mentes. A dúvida, a raiva, a ira. A própria palavra diz bem assim, ó, irai. O Senhor nos dá o direito de ficarmos irados, né, sentir raiva ali no momento. Só que ao mesmo tempo o Senhor não dá legalidade para mim e para você colocar essa raiva, essa ira em prática. Porque ele logo fala, ó filhos, irai-vos, mas não pequeis. E a gente vê muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus assim. Eu sou convertido, mas o meu braço não é. Aí você vê homens, né, olhando aquelas mulheres, aquelas modelos que passam nas suas frentes. Porque existe mulheres bonitas, assim também existe homens bonitos. Algumas irmãs começam a olhar aqueles homens, ou vice-versa, né? Porque cada um tem o seu gosto aí. Não é verdade? Só que eu aprendi uma coisa. Quando você olha algo, quando você olha e você acha bonito, não é pecado. O ruim é quando você olha pela segunda vez. Né? Aí vem a sua mente ao seu coração. Ah, se fosse lá em casa. Ah, se eu pegasse. Já era, querido. E existe diversos irmãos de diversas irmãs que têm guardado no coração. Outros são a ira, não conseguem perdoar, não conseguem liberar perdão e até mesmo não conseguem liberar perdão para si próprio. Passa a se autopunir-se. Né? Outras pessoas não conseguem frear a língua. Então cada um tem uma luta a ser vencida. E se eu e você não aprendermos a lavar as nossas vestes no Cordeiro do Santo, no sangue de Jesus, né? Se a gente não passar a vigiarmos, querido, a gente estamos com a nossa salvação em risco. A gente vê aqui, né, que o vaso quebrou na mão do oleiro. O Senhor não precisou esmagar, não precisou amassar, não precisou bater com a outra mão na palma, fechando, né? Para destruir aquele vaso. O próprio vaso se autodestruiu na mão do oleiro. E tem muita gente que entregou a vida, a sua vida na mão do Senhor. Mas por conta da falta de vigilância, né, tem saído da vontade do Senhor ali. Há uma palavra em Isaías que ninguém pode escapar da mão do Senhor. E ninguém pode tirar da mão dele. Mas o Senhor é um Deus que respeita a minha e a tua vontade. De uma certa forma, a gente temos livre-arbítrio. E ao mesmo tempo, a gente não tem livre-arbítrio. Porque tem coisas que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. E até coisas boas. Coisas que não vai prejudicar nem a mim, a minha fé, nem a minha integridade, mas eu não consigo. Que Paulo logo fala, né, o bem que eu queria fazer eu não faço, pois o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Muitos sabem, eu nunca desejei ser homossexual.
Mas não é porque a minha carne ela clama pela homossexualidade que, de uma certa forma, se a gente for olhar mesmo, que mal tem a ver? Um homem com uma pessoa que ele ama ali, uma mulher com uma pessoa que ela ama. De uma certa forma, olhando humanamente, né? Não chega a ser errado, porque é o amor, não é verdade? Não é isso que muitos homossexuais têm falado? Só que o Senhor abomina. Não é porque eu nasci com desejos homossexuais que eu devo praticar os desejos homossexuais. Cada um tem uma luta, uma batalha a ser enfrentada e a travar-se. Eu aprendi no começo da minha caminhada que eu devo negar o meu eu. Quando eu era do terreiro da macumba, eles falavam que não era errado e que meu espírito era feminino. E que eu era filha de Pombagira. Então, no terreiro, tudo é liberal. E hoje em dia as igrejas estão desse jeito, tudo é liberal. Eu fico até achando estranho quando algumas igrejas traz a macumbaria para dentro da casa do Senhor. Né? Eu fico até meio assim quando alguns homens, algumas mulheres de Deus acabam trazendo os seus desejos, as suas vontades para a casa do Senhor, sendo que o Senhor é bem claro, né? Vem a mim como estás, mas o Senhor não dá direito para mim, para você permanecer no pecado. O próprio Senhor Espírito Santo, quando a gente é selado com o Espírito Santo, a venda dos nossos olhos, ela cai, as escamas, a cegueira, ela cai. E o Senhor começa a nos ensinar o que nós devemos fazer para agradar ao Senhor. Não há desculpa. Não há desculpa para mim e para você continuar no erro. Porque o Senhor nos dá força, nos dá capacidade para enfrentar. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu, pregando a palavra do Senhor, vou ter atitudes homossexuais? Como é que eu, né, dizendo que eu sirvo ao Senhor, sendo que eu estou na macumbaria? Se eu não mudei, eu continuo mentindo, eu continuo me prostituindo, eu continuo bebendo. Há algumas religiões aí cristã. Há uma que eu ouvi falar que é permitido você beber, se embriagar dentro da sua casa. Você não está fazendo vergonha para ninguém. Muito, se você pegar um morador de rua, uma pessoa que se embriaga e diz que conhece a palavra, ele logo vai falar: Jesus também bebeu. Só que quando você vai pegar na lei, mesmo você vê que Jesus, ele não bebeu vinho que contém álcool, vinho fermentado. Era o suco da uva espremida. Então as pessoas, para satisfazer os próprios egos, ela coloca coisas que Deus abomina, né? Colocando falsas heresias, né? Colocando coisas diabólicas na palavra do Senhor. E o Senhor é logo é bem claro que muitos não prestam atenção. Ai daquele que tirar ou acrescentar coisa da palavra do Senhor. Não está escrito em Apocalipse? E porque você tem acrescentado ou até mesmo tirado coisas da palavra do Senhor, você não tem medo, não? O princípio da sabedoria, sabe o que é? É o temor. Temer a Deus antes de tudo. Se verdadeiramente você teme ao Senhor, se verdadeiramente você ama ao Senhor, você vai procurar analisar a si próprio e vai tirar da sua própria vida aquilo que faz com que eu e você se afasta do Senhor. O Senhor disse para Jeremias: desça a casa do olho. O que o Senhor está falando para mim e para você? Nós devemos descer mais da oração. Devemos descer mais da olaria do Senhor, porque o Senhor quer instruir a cada um de nós. Estamos vivendo nos tempos difíceis, onde que tudo é lícito, tudo é permitido, mas a verdade mesmo, ninguém aceita, ninguém quer. Chega a doer, chega a incomodar a verdade para muitas pessoas. As pessoas, elas querem ouvir palavras que agradam ao coração, palavras que alimentam
o ego. E o nosso ego não deve ser alimentado, meu querido. O teu ego, o meu ego não deve ser alimentado, não. Se você está no evangelho achando que tudo será uma maravilha, é engano seu, meu querido. É onde que você mais vai sofrer. Mais vai sofrer. Eu não estou falando que Satanás ele vai procurar usar qualquer pessoa ao seu redor. Qualquer pessoa que está ao teu redor aí. Para te trazer tristeza, angústia, mágoa, sabe? Vai levantar pessoas da sua casa, do seu trabalho. Assim, pessoas que estão ao seu redor. Pessoas até mesmo que você o ama. Para te entristecer e tirar da presença do Senhor. Mas a pior luta não é essa luta, é quando você tem que enfrentar a si próprio. Quando a sua carne clama, quando a sua carne grita por algo que você sabe que é errado fazer. Só que muitos acabam fazendo as escondidas. Dentro da casa do Senhor é uma coisa, fora, longe da família, longe dos irmãos é outra coisa. Como eu já disse ontem, não tem como você, não tem como eu enganar. Porque uma hora a máscara vai cair. O próprio Satanás, ele está tão furioso, né? Que ele está agindo, porque nós estamos nos últimos tempos, e a igreja está dormente, está dormindo. Antigamente, né? Chegava um homem, uma mulher de Deus ali, Satanás saía antes do homem e da mulher chegar. Hoje em dia não, ele zomba da cara do servo de Deus. Por causa das brechas. Como eu tava falando, né? O Senhor tem enchido muitos vasos. Né? O Senhor tem ouvido muitas orações. Tem respondido muitos clamores. Ah, por causa disso aqui, ó, de pequenas coisas, nós temos entristecido o Senhor Espírito Santo. Pequenos sentimentos, né? Pequenas atitudes é que nos separa do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor do Senhor, mas uma falta de perdão, uma palavra mal colocada, e aí o Espírito Santo manda eu e você pedir perdão, e a gente não pedimos pela nossa ignorância, né? Pelo nosso orgulho, pela nossa soberba. E nisso, o vaso que somos nós, vamos se trincar até um ponto de nós se quebrar na mão do Senhor. Aí o Senhor, pela sua misericórdia, né? É necessário Ele refazer todo o vaso. Todo o vaso. E sem falar naqueles vasos que foram reconstruídos umas 500 vezes. Né? E cada vez que é reconstruído, parece que a soberba fica maior. Parece que não aprendeu nada. Eu vejo muitas pessoas ali do CTA que falam que é do crime. Pessoas até mesmo na rua, né? Que usava droga ali, dizia, eu sou do comando, eu passei por isso. Aí você vai ver, dia após dia, parece que nunca passou no presídio. Eu nunca passei. Mas eu ouço tantas pessoas falar que na cadeia é terrível. Você tem que dormir com um aberto, outro fechado. É rigoroso, não pode, com todo respeito, soltar um peido. Né? Aí você vê, quando eu era de terreiro, né, os próprios orixás, os próprios demônios ali, ele não admite que as pessoas ali que estão assistindo fica com o celular. Ele não admite conversa paralela. Ele não admite descaso ali no terreiro. Aí você vem para a casa do Senhor, o Senhor, né, te traz, tira toda a cegueira espiritual, te dá um banho de glória, te exalta, derrama sabedoria, entendimento. Aí chega na casa do Senhor, em vez da gente prestar culto e adoração ao Senhor, aí o irmãozinho está pregando ali, ele se preparou, ele buscou ao Senhor, jejuou, se consagrou,
Só porque não tem palavras bonitas, só porque não tem o dom da revelação, o dom da profecia, sendo que a maior profecia é a própria palavra, mas as pessoas querem ouvir. Assim diz o Senhor, eis que o Senhor manda dizer, sendo que a própria profecia é a palavra do Senhor. Aí você vê os irmãos conversando na hora do culto, pessoas mexendo no celular na hora do culto. Você vê o irmãozinho olhando para o lado, olhando, eu estou falando para conhecedores, pessoas que têm chamado, pessoa que tem cargo eclesiástico. Aí quando vem irmão de fora, aí você começa a ouvir o glória. Aí você vê pessoas ali, né, com o olho vidrado no pregador só porque é de fora. Ô, amado, tá na hora da gente acordar espiritual. Para de fazer desfeita do seu irmão só porque você conhece ele. E o irmão que você não conhece, você nem sabe se o irmão está na vida do altar. Eu ouvi uma vez um testemunho de um certo pastor, que ele foi chamado para fazer uma visita numa certa denominação. Aí tinha um pregador lá e ele achou bonito. Chamou esse irmão. No dia marcado, esse irmão foi dessa igreja. O irmão trouxe uma palavra, olha, poderosa. Só que, na hora de ele entregar o microfone, amado, ele pega a malinha dele, coloca em cima do púlpito. Ele começa a abrir o paletó, tira o paletó, começa a abrir a camisa, ele tira a gravata, começa a abrir a camisa ali. Aí por debaixo da roupa dele, meu querido, tinha tantas guias. Ele abre a pasta dele assim, tinha tanto, né, coisas de terreiro, búzio, tarô ali. Aí ele revela que ele nunca foi da igreja, ele é acostumado a entrar nas igrejas para destruir as igrejas. Mas se você olhar essa mensagem, você falaria, nossa, esse irmão é fogo puro. Mas com certeza ele trouxe alguns mantras esquisitos ali na casa do Senhor. Porque Satanás, ele conhece a Bíblia. Eu lembro de uma vez, né? Na época que eu era travesti, eu nunca me relacionei assim. Tive namoradinhos, mas casos. Mas nunca me apaixonei por ninguém. Eu da casa do Senhor, recém-batizado com o Espírito Santo. Me apaixonei por um certo cara. Eu não sabia o que era amor. Era um sentimento assim, fora do comum para mim. Aí o pastor da casa de recuperação e a psicóloga me deixaram no vácuo. E eu naquele sentimento desesperador, porque eu não sabia que sentimento era aquilo. Tinha um irmão na casa de recuperação, ele começou a deturpar a palavra do Senhor, dizendo que Jonathan e Davi tiveram um caso. E ele falava de um jeito que eu passei a acreditar, eu comecei a ficar, nossa, quer dizer então que os irmãos da igreja mentiram, podemos ter casos sim, homossexualismo não é pecado. Como eu disse, né, não é a pessoa, Deus ama o pecador, mas as nossas atitudes pecaminosas que nos separam do Criador. Eu sei, amados, que eu passei a me relacionar com essa pessoa que eu passei a ter sentimento. E o mais interessante é que quanto mais eu pecava, mais eu via Deus me usar. Ô, amado, muitas das vezes você está cometendo pecado escondido aí, ninguém está sabendo, nem o seu pastor sabe, ninguém sabe. Aí parece que quanto mais você peca, mais Deus te usa, é engano, sabia? É Deus mostrando para você, para com isso, eu tenho coisas maiores e melhores para realizar na sua vida. Um belo dia, amados, eu acordo de manhã, eu tinha costume, né, de ler a Bíblia e fazer a minha oração do lado de fora. Quando eu olho para o céu assim, amado, o céu abriu para mim. De repente começou a brilhar na região que eu estava olhando ali. E de repente meu peito também começou a brilhar da mesma intensidade com a qual o brilho vinha do céu ali.
E eu comecei a ficar maravilhado, porque o meu peito brilhava muito. De repente, irmão, eu comecei a ver o Espírito Santo sair de dentro de mim. E quando o Espírito Santo chegou ao céu, né, escureceu, apagou a luz, o brilho, no mesmo instante apagou no meu peito. Quando o Espírito Santo desapareceu, a janela fechou. Na hora eu entendi que eu tinha perdido a salvação. Amado, foi um grito, o desespero tão grande, que eu não desejo para nenhum inimigo meu. Eu comecei a gritar naquele lugar que eu tinha perdido a salvação. Eu fui até Joaci, um irmão com a qual deturpou a palavra do Senhor. Hoje ele é falecido, não sei se morreu na graça ou morreu no pecado, não sei, porque ele era pedófilo e prostituto, conhecedor nato de Gênesis e Apocalipse, mas não era praticante. Amado, eu sei que quando eu cheguei ele já estava chorando, a casa de reparação parou. Todos começaram a me acompanhar até esse Joaci. E eles ouviram da minha boca que eu tinha perdido o Espírito Santo. Daí Joaci pega e fala que ele estava apaixonado por mim. E ele mentiu, deturpando a palavra do Senhor, porque Satanás colocou na mente dele, me fazendo cair, eu ia ter relação com ele também. Satanás veio para roubar, matar e destruir, meu amado. Tem pensamento, desejo, intenções que não provém do Senhor. Cuidado, viu? Para derrubar seu irmão. Ô, amado, demorou 9 anos para me ter de volta ao Espírito Santo. Nesse meio tempo, eu comecei a voltar, quase voltei para Macumba, mas o Senhor não permitiu. A não ser, eu comecei a voltar à prostituição de novo. Quando eu já tinha voltado à prostituição, um certo dia eu chego em casa, estava morando com uma travesti chamada Bruna Facada, ela tinha prazer em matar travestis. Ela estava na noia, totalmente noiada ali. Assim que eu cheguei, ela olhou para minha cara e começou a dizer: quem é você? Tu é policial. Foi na época que eu comecei a traficar lá em Santos. Nesse dia eu pensei que ela ia me matar. Ela começou a fazer diversas perguntas até o ponto que eu peguei e falei, a minha história. Falei que eu era travesti, que era da Macumba. Aí que eu tinha conhecido ao Senhor, tinha sido batizado com o Espírito Santo. Falei dessa experiência que eu tinha saído da casa do Senhor e não entendia o porquê. Nisso ela começou a chorar e dizer assim: Mona, volta para a presença do Senhor, você ainda tem o brilho do Espírito Santo. Mas para mim eu não tinha mais a presença do Senhor. Eu tinha visto o Senhor sair de mim, amados. Aí que eu descobri que realmente Deus abomina o ato homossexual. Amado, eu não desejo esse sentimento para nenhum dos meus inimigos, se é que eu tenho, porque eu não sei. Sabemos que as pessoas têm inveja de nós, não pelo que nós temos, né? Mas pelo que nós somos. Tem pessoas que desejam ser você, ter o que você tem, por mais que você não tenha nada, mas querem. Fazer o quê? Sabe, amados? Então, tá na hora da gente despertar na presença do Senhor. Parar de ficar brincando de crente, parar de ficar brincando também com o pecado. Pega esse seu pecadinho aí, amado, entrega na mão do Senhor. E passa a renunciar às próprias vontades. Porque é essa vontade, é esse pecado aí que você tem cometido às escondidas. Pecado não é, como eu já falei, não é simplesmente tá no bordel, tá no bar, tá nas drogas, na noia. Não, 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 não. Pecado é você fofocar do seu irmão. Pecado é você dar mau testemunho do seu irmão, falar coisas que não é real. Você nem sabe, você só ouviu. Ou até mesmo você viu algo e você mesmo, na sua pequenez, você interpretou mal. Sem saber realmente a história ou o contexto. Porque fofoca destrói vidas, viu? E mata também. Cuidado. Sentimentos de ciúme, de inveja. Como eu falei, são pequenas coisas que nos afastam e nos tira da presença do Senhor. Pequeno.
É com isso. É com isso. Muitos estão indo e muitos irão para o inferno por causa de pequenas coisas que tem guardado dentro de si. O vaso se quebrou na mão do oleiro. O Senhor hoje quer te consertar. O Senhor quer derramar o óleo, o azeite puro, nardo puro na minha e na sua vida. Porque também há cura, viu? Há cura, há libertação, há salvação. Se tu crê, tu e tua casa será salva. Não adianta, meu querido, você orar aqui, mas você ter mau testemunho lá. Tá na hora de eu e você tapar as brechas da nossa vida. Tape as brechas. Se posicione na presença do Senhor. É tempo da gente voltar ao primeiro amor. A essência da adoração. Amém? Que o Senhor Espírito Santo possa falar mais, amor, meu e ao seu coração. Fique com essa palavra, amado. Reflita. Deixa seus comentários aí. Amém, amado? Estamos aqui um para ajudar o outro. Estamos aqui para condenar ninguém, porque se eu condenar os irmãos, eu já estou condenado. Se eu julgar os irmãos, eu já sou julgado. Somos falhos, sim. Mas cada um de nós temos virtudes. Amém? Saiba que você tem valor na presença do Senhor. Se o Senhor tem corrigido a minha vida, tem corrigido a sua vida, é porque ainda Ele nos ama. Triste é daquelas pessoas que o Senhor já não fala mais. Triste é daquelas pessoas que o Senhor já não exorta mais. É sinal que, infelizmente, eu e você a gente já sabe. Amém? Fique com essa palavra. Que o Senhor Jesus venha te dar graça, venha te fortalecer. Amém? E que teus sonhos e teus projetos possam ser realizados na presença do Senhor. Amém? Fique com a paz do Senhor Jesus. Amém.